Ora, exatamente para analisar esta proposta do Governo que temos o gosto de ter hoje em estúdio connosco, Nuno Camilo, é Presidente da Associação de Comerciantes do Porto. Seja bem-vindo. É um gosto de estar novamente consigo aqui em estúdio. Ora, conseguimos aqui acompanhar um pouco daquela que é a intenção do Governo de lançar então este inventário nacional para as lojas históricas, uma medida que é de alguma forma aplaudida pela autarca do Porto, embora esse seja um trabalho que está já a ser desenvolvido, pelo menos no que ao município do Porto diz respeito, e que, por parte da Associação de Comerciantes, gera algumas dúvidas, eu diria, certo? É verdade, é óbvio que temos que aplaudir uma iniciativa deste calibre. É sempre relevante reconhecer aquilo que é o nosso património, a nossa identidade, e muito daqueles que são os turistas que hoje visitam a cidade vêm à procura não só das gastronomias, mas também das lojas e daquilo que é o nosso património. No entanto, nós vemos que o legislador, neste caso, foi um bocadinho, eu diria que conservador, e não foi, acima de tudo, cauteloso naquilo que deveria ser a sua atividade. Primeiro, a classificação de lojas históricas. Nós temos uma situação em que, num concelho, apesar de haver uma matriz que diz que a base são uns 25 anos, um concelho pode ser reconhecido uma loja histórica e com as mesmas características noutro concelho do país pode não ser reconhecido. Portanto, não há aqui um sinal de alguma equidade, certo? Sim, isso porquê? Porque dá alguma maleabilidade às câmaras municipais para poderem fazer essa classificação. E depois vemos alguns contrassensos naquilo que é a atividade da classificação das lojas, porque vemos por parte do legislador que à segunda-feira diz para nós classificarmos as lojas como lojas históricas e depois diz que é importante modernizar. Isto parece um contrassenso e muitas vezes naquilo que é feita a avaliação que está a ser feita neste momento, e os únicos concelhos que eu tenho conhecimento e tenho acompanhado esta matéria, porque isto tem muito a ver com o arrendamento, que estão a fazer, só é o Porto e Lisboa que têm estas classificações, certo, neste momento com grande cerca dimensão. Cerca de 100 lojas históricas, certo, que estão então nessa dita classificação. Qual é o risco, Nuno, antes de avançarmos mais nesta nossa conversa, deste poder, no fundo, que é atribuído às autarquias para fazerem essa dita classificação? Por um lado, terá aspectos positivos, nomeadamente quando tanto falamos da descentralização de competências e da necessidade dessa descentralização, mas por outro, há de facto alguns riscos que são assinalados, nomeadamente por esta associação, à custa de alguma diferença que possa existir na atribuição e nos critérios que são também definidos de autarquia para autarquia. É, porque isso preocupa-nos bastante. Vejam que é uma empresa que tenha várias lojas separadas, que já tem alguma antiguidade, automaticamente, por exemplo, no concelho ao lado, pode ter uma classificação e no outro não tem. Isso faz com que crie desequilíbrios muito grandes e, acima de tudo, pode pôr em causa a atividade da própria empresa. Nós hoje temos empresas que têm mais do que uma loja, é verdade, mas que há lojas que representam um grande volume de faturação dessa própria empresa. E hoje, esta classificação das lojas históricas é essencialmente uma consequência da insuficiência legal da lei do arrendamento. Portanto, houve uma necessidade crescente de precaver aquilo que poderia ser a desertificação das cidades com a ocupação dos espaços por outras atividades económicas que não o comércio, e isso canalizou a que o legislador recorresse a este expediente para proteger. Parece uma medida um bocadinho populista, escondendo o verdadeiro problema. Sim. Agora, nós percebemos que o legislador não teve oportunidade, não só porque a lei tinha sido promulgada há cerca de 2 anos do arrendamento, e nós também defendemos que deve haver aqui alguma estabilidade legislativa. Não podemos, passado um ano, estar a revogar uma lei. Temos que esperar que ela tenha a sua maturação e, acima de tudo, que tenha uma capacidade para ser implementada. Agora, o que é que nós vemos para o futuro? Vemos muitas empresas a recorrer a este expediente para tentar salvaguardar o seu interesse de manutenção da atividade económica, porque a partir do momento que tem esta proteção jurídica, neste momento não existe nenhuma garantia que eles não possam continuar a sua atividade, mas também não há nenhuma garantia que eles tenham e ficam ali quase eternamente, porque mesmo que sejam os ciclos de 5 anos as renovações, é óbvio que se foi reconhecida há 5 anos, só se destruir a frontaria, se tirar os elementos identificativos ou se não tiver os elementos identificativos... É que não vai ser novamente renovada. renovada. No entanto,
vemos com preocupação que há lojas neste momento na cidade do Porto e noutras, e também em Lisboa, que preenchem os requisitos, mas ficam ali numa margem muito ténua. E eu até diria, e até ontem numa conferência que falávamos sobre esta matéria, eu defendia a criação de um modelo que era as lojas pré-históricas. O que é que são as lojas pré-históricas? São as lojas que ainda não preenchem o requisito dos 25 anos, mas que na verdade elas merecem uma proteção jurídica, porque daqui a um ano elas já vão ser históricas e preenchem os outros requisitos todos. Quer-me falar um bocadinho desse enquadramento, quais são estes requisitos e quais são, afinal, os benefícios para quem está lá em casa e ainda não tenha percebido desta classificação como lojas históricas? O que é que isto representa em termos práticos para estes comerciantes? A classificação de lojas históricas, essencialmente, nesta primeira fase, é uma classificação que vai proteger as lojas daquilo que é o contrato de arrendamento. Portanto, há aqui uma garantia do prolongamento do contrato e não pode haver um despejo, por assim dizer. No entanto, existem situações neste momento na cidade do Porto que ultrapassa a competência da autarquia, está única e exclusivamente no âmbito do direito, em que existe um conflito entre a entidade proprietária do imóvel e o proprietário do negócio, tendo em conta que entrou um processo de um licenciamento para um hotel, entrou um processo para licenciamento para a habitação e, na altura que entrou o processo, ainda não estava em vigor esta lei. Certo. Portanto, isto tem causado aqui alguns dissabores e alguns constrangimentos. No que diz respeito às consequências, neste momento a Câmara Municipal está em discussão pública, a discussão pública são agora os próximos 20 dias, mas uma das muitas vantagens, essencialmente, é entrar num roteiro de lojas históricas numa aplicação, no qual as pessoas podem depois identificar quais são as lojas históricas para tirar e para visitarem. Consequências fiscais do ponto de vista da redução dos custos no que diz respeito a isenção de IMI, portanto, quer para o proprietário do imóvel, que vai ter uma repercussão no valor da renda, porque quer queiramos, quer não, existem lojas que, pela sua antiguidade, a sua fonte de receita não é uma fonte de receita tão acentuada que possa suportar as rendas, por isso é que há esse benefício fiscal. E depois existem outras medidas que estão a ser estudadas, mas que ainda não foram apresentadas, nem vão estar em debate nesta primeira fase, para realmente preservar aquilo que é o nosso património e a nossa identidade de cidade. Muito bem. Nuno, gostava ainda também de percebermos aqui, nomeadamente naquela dicotomia que falava da modernização e depois, ao mesmo tempo, preservarmos estas lojas, como é que se mantém esse equilíbrio? Esta medida prevê exatamente também alguns benefícios ao nível da remodelação destas lojas, mas como é que se estabelece esse equilíbrio difícil entre remodelar e, portanto, dar alguma qualidade aos serviços e ao estabelecimento em si e, ao mesmo tempo, manter essa traça e esse caráter original? O legislador criou um conjunto de programas, nomeadamente o MODCOM e o PROCON e o URBCOM, tudo projetos de modernização do comércio. E o último foi também o Comércio Investe. E nestes projetos o que se incentiva é que as empresas criem um conjunto de medidas e de modernização da sua atividade, nomeadamente investir em reabilitação do edificado, quer interior, quer exterior, aquisição de equipamentos móveis e material informático, lojas online, ao fim e ao cabo é revolucionar aquilo que é a sua atividade. Isto à segunda-feira. À terça-feira publica uma lei na qual diz que é preciso preservar a história. Portanto, se é preciso preservar a história, como é que nós vamos dizer para modernizar e depois não vamos classificar como históricas? Acresce, e isto é uma situação que nos cria algum constrangimento, que há setores de atividade que deveriam ter um regulamento por parte do legislador específico, de maneira a que depois o setor, nomeadamente da restauração. E, muito objetivamente, se nós tivermos uma mercearia que vende queijo, automaticamente esta mercearia, ao vender o seu queijo, tem que ter arcas frigoríficas. É uma exigência legal. Mas, em contrapartida, quando nós chegamos às arcas frigoríficas, elas são em inox, têm um ar moderno, sofisticado e atualizado. Portanto, vai distorcer aquilo que é a avaliação de uma loja como histórica. Claro que existem um conjunto de outros critérios que vão ajudar a classificá-la, mas aquele critério perde ali, é um handicap. Pode prejudicar.
o que significa que tem que haver aqui muito bom senso por parte daqueles que são os avaliadores, os técnicos que vão ao terreno, capazes de poderem reconhecer não as pode haver uma tabela necessidades, matemática, digamos as assim. necessidades reais daquilo que são as exigências para o exercício da atividade. Porque se antigamente nós chegávamos a uma mercearia há 30 ou 40 anos na cidade do Porto e tínhamos uma rede para guardar o queijo, tínhamos uma rede para guardar o salpicão, o presunto. Hoje não, é possível. tem que estar guardados em espaços devidamente acautelados, sob pena de levarem penalizações graves da ASAI. Muito bem, Nuno, só queria mesmo fazer-lhe uma última pergunta e peço-lhe que responda de forma tão breve quanto possível. Se não corremos também aqui algum risco, nomeadamente no que ao turismo diz respeito, de tornar estas lojas em pequenos museus, certo? Porque isto continuam a ter que ser espaços comerciais, espaços vivos, espaços de atividade económica e não corremos o risco de estar a torná-los um pouco montras ou a torná-los de alguma forma museus também. Eu considero que isso realmente é uma preocupação e é legítima e, acima de tudo, em alguns sítios irá acontecer. Primeiro, pela falta de dinâmica de algumas empresas, não só pelos seus proprietários que se calhar já estão em avançada idade e que já não têm vontade de fazer muito mais, mas em contrapartida existe um conjunto de empresas que, apesar de serem classificadas como históricas, têm uma dinâmica muito própria. Não querendo fazer nenhuma publicidade, mas damos o exemplo daquilo que é a Livraria Lelo. Hoje a Livraria Lelo está à imagem de uma loja histórica, de uma classificação e de um reconhecimento mundial, tem uma dinâmica, uma atividade fora do comum. Acho que todos devem olhar como exemplo e segui-lo. Muito bem, esperemos que assim seja. Nuno, foi mais uma vez um gosto estar consigo aqui em estúdio. Muito obrigada.